Olá pessoal, eu sou o Surrey Salim da Primeira Igreja Batista de Diamantina e eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra diretamente de Deus para a sua vida. E eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo um texto contido no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Esse texto diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E diante desse texto, eu queria compartilhar com vocês que muito provavelmente você já ficou de frente para uma encruzilhada, aonde você precisou fazer uma escolha e para definir que caminho seguir, certamente você tomou por base duas referências: a sua intuição ou informações pré-estabelecidas através de mapas, de placas de direção ou de simplesmente uma orientação de quem já trilhou o caminho. Enfim, como seria se você tivesse de fazer uma escolha já sabendo que caminho trilhar, tendo como referência um mapa ou qualquer outro instrumento que te apontasse a direção certa? O que você faria? Seguiria sua intuição ou seguiria as instruções do seu manual? A resposta parece ser muito óbvia. Acredito que quase 100% de todos nós, numa situação como essa, seguiríamos as instruções do nosso guia. Mas desejo te apresentar uma verdade, uma realidade. Diante da encruzilhada da vida, quase sempre nós seguimos as nossas intuições. Na vida cristã, há também diversas encruzilhadas que exigirão escolhas acertadas. E certamente você tomará por base duas referências: a sua necessidade ou o propósito que Deus liberou sobre a sua vida, que estabeleceu para você. E eu desejo mostrar para você, através do exemplo da pessoa de Jesus, que se deparou também com esse embate, necessidade versus propósito, diante de uma encruzilhada, obedecer ou ceder às tentações, que nós precisamos encontrar em Deus uma resposta ideal diante de decisões que nós precisamos tomar na vida, de decisões difíceis, que são muito comuns a nós, seres humanos. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que Jesus foi tentado em todas as coisas, nos deixando exemplo do que fazer em situações como essa. Mais ainda, em um dos capítulos anteriores a essa informação, no capítulo 2, versículo 8, é dito que naquilo que ele mesmo foi tentado, é poderoso para socorrer aqueles que também são tentados. Então, eu e você, nós encontramos em Cristo um verdadeiro exemplo de que decisão tomar, de que caminho seguir diante de uma encruzilhada da vida, quando nós nos deparamos com a seguinte situação, onde nós precisamos obedecer a Deus ou ceder às tentações. Eu aprendo com essa passagem de Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4, onde Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Eu aprendo primeiramente que sempre que Deus liberar um propósito sobre a sua vida, uma necessidade lhe será denunciada. Eu tenho o costume de ouvir muitos pregadores na internet, e ouvindo a pregação de um cantor e expositor da palavra chamado Bruno Não Orada, ele extrai essa verdade da seguinte frase: sempre que o céu libera um propósito, uma necessidade na sua vida vai ser denunciada, para que você escolha se você vai orar e se mover pelo propósito que foi liberado sobre a sua vida ou pelas necessidades que estão gritando aqui na terra. E não foi diferente com Jesus.
Jesus também teve esse embate. Foi lançado sobre Jesus um propósito, o de salvar a humanidade. E Jesus, jejuando ali, ele certamente sendo direcionado por Deus no que diz respeito ao seu propósito, ele também se deparou com esse embate, necessidade versus propósito, quando ali o tentador, aproximando-se dele, oferece a ele a oportunidade de suprir a sua necessidade. O versículo diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, teve necessidade. Jesus teve necessidade. E diante desse embate, Jesus precisou fazer uma escolha muito importante. E isso já me aponta para a segunda coisa que eu aprendo com essa passagem, que você terá que fazer uma escolha entre necessidade e propósito, e que essa escolha refletirá as suas crenças. Eu li há pouco tempo uma literatura, um pastor e escritor americano chamado Tim Charles, e ele fala a respeito de pecados sexuais, chama desintoxicação sexual. E ele fala que os nossos pecados sexuais têm a ver com base nas nossas crenças. Não basta o conhecimento. Muitos de nós sabemos que estamos pecando quando nós estamos olhando para um conteúdo pornográfico ou quando estamos vivendo numa situação de prostituição. Mas não se trata de conhecimento, se trata de vontade. E ele diz que se você de fato abraça o pecado, isso revela que de fato você crê que os prazeres que você extrai do seu pecado são maiores do que as alegrias de obedecer a Deus. E que a partir do momento em que encontrarmos mais alegria em obedecer a Deus, nós estaremos prontos para poder vencer aquele pecado. E isso reflete o que acontece conosco também quando nós precisamos fazer uma escolha entre necessidade e propósito. Geralmente escolhemos a necessidade porque pensamos que a necessidade ela tem maior alegria. Nós encontramos maior prazer quando nós satisfazemos as nossas necessidades do que quando nós obedecemos ao propósito de Deus. E como exemplo disso, eu gosto de utilizar a questão de duas notas, uma nota de R$10 e uma nota de 100. Certamente, se eu oferecer para você uma nota de R$10 e outra pessoa oferecer para você uma nota de R$100, certamente você pegará a nota de R$100. Por quê? Porque de fato você acredita que vê que aquela nota de R$100 ela é mais valiosa. Só que constantemente na nossa vida espiritual nós tendemos a escolher a nota de 10, porque tivemos a nossa percepção alterada daquilo que é valioso. E nós pegamos a nota de R$10 pensando que a nota de R$10 é mais valiosa do que a nota de 100. Então, uma decisão pela necessidade reflete muito o que você crê a respeito daquilo que está sendo oferecido a você. Um outro ponto importante é que o inimigo deseja gerar dúvidas no seu coração, e foi assim com Adão e Eva em Gênesis 3, capítulo 4, quando a serpente disse para Eva que certamente ela não morreria. Então o inimigo ele tenta quebrar essa nossa percepção da realidade, do que realmente é valioso para nós. E em Mateus capítulo 4, versículo 4, a gente consegue ver a resposta de Jesus. Jesus responde ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, necessidade, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Propósito. Então, diante do embate necessidade versus propósito, Jesus responde ao tentador: não só de pão viverá o homem, necessidade, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Propósito. Jesus escolheu se mover por propósito, porque certamente Jesus via que o propósito era muito mais valioso do que a necessidade que precisava naquele momento ser suprida. E com isso também eu aprendo um terceiro ponto, que quando nós nos movemos por propósito, Ele supre as nossas necessidades. E em Mateus capítulo 4, versículo 11, nós podemos ver isso claramente. Geralmente nós damos atenção para o cerne daquela passagem, onde Jesus foi tentado, onde Jesus rebateu ao tentador com a palavra de Deus. Mas no versículo 11, quase que imperceptível, nós não percebemos algo importante.
E nesse versículo fala que os anjos vieram e serviram a Jesus, que após Satanás se retirar da presença de Jesus, vieram os anjos e o serviram, necessidade suprida. Quando Jesus moveu por propósito a sua necessidade de fome ou de qualquer outra coisa naquele momento, foi suprida pelo próprio Deus. E isso mostra para mim e para você que quando nós nos movemos por propósito e não por necessidade, Deus ele irá suprir as nossas necessidades. Então nós precisamos nos mover por propósito, porque aquele que é fiel, aquele que é gracioso, há de suprir tudo aquilo que eu e você precisamos. E por último, uma quarta coisa que eu aprendo e que é fundamental para que nós possamos ter em mente o quanto nós precisamos nos mover por propósito. A sua escolha afetará você e toda uma geração atual e futura. E eu gostaria de citar um outro exemplo que não de Jesus, para que a gente possa diferenciar alguém que se moveu por necessidade e alguém que se moveu por propósito. E em 2 Reis, capítulo 20, versículos 1 e 2, descreve sobre Ezequias. O exemplo de Ezequias é um exemplo de alguém que se moveu por necessidade e que trouxe consequências sobre toda uma geração na época atual, e futura que nós estamos vivendo hoje. A palavra diz que um profeta chamado Isaías apresentou-se a Ezequias e disse para Ezequias ajeitar a sua casa, colocar as coisas em ordem, porque ele haveria de morrer e não viver mais. O propósito de Deus naquele momento para Ezequias era a morte. Ele havia adoecido de uma doença mortal e naquele momento o propósito de Deus para Ezequias era a morte. E Ezequias ele foi até ao Senhor em oração, falou: Senhor, eu te servi, eu fui fiel ao Senhor, tenha misericórdia de mim. E naquele momento eu creio que pela vontade permissiva do Senhor, o Senhor permitiu que Ezequias vivesse por mais tempo e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. E foi nesse período que lhe foi acrescentado que nasceu Manassés, um dos piores reis da história de Israel, a tal ponto de Manassés sacrificar o próprio filho a outros deuses. Então isso me diz que quando nós nos movemos por necessidade, toda uma geração atual e futura é comprometida pelas nossas decisões. Então, se você escolhe hoje se mover por necessidade, você irá colher consequências negativas para a sua vida e para toda uma geração atual e futura de pessoas que circundam a sua vida. E nós temos o verdadeiro exemplo do que fazer numa situação como essa, que é o exemplo máximo de Jesus. Em Mateus capítulo 20, versículo 38 ao 39, Jesus estava no Getsemane e ele se retirou para orar. E a palavra de Deus diz que ele estava profundamente triste até a morte. E seguindo mais adiante, ele prostrou-se diante de Deus em oração e pediu a Deus que, se possível, fosse passado dele aquele cálice, aquela responsabilidade. Parafraseando essa passagem, poderia estar dizendo que: Senhor, se possível, supre a minha necessidade, porque havia uma necessidade naquele momento em Jesus de se livrar do peso da ira de Deus, daquela responsabilidade que foi imposta sobre ele, necessidade de sobrevivência, necessidade de se livrar do sofrimento. E Jesus naquele momento ele estava dizendo: Senhor, se possível, supre a minha necessidade. Mas naquele momento Jesus faz uma afirmação na qual eu e você, nós precisamos também fazer diante dos nossos questionamentos, quando nós passamos por uma situação difícil. Jesus fala: contudo, que não seja feito conforme a minha necessidade, contudo, que não seja suprida a minha necessidade, mas que seja feita a tua vontade, que se cumpra o teu propósito na minha vida. E o que isso reflete? Quando alguém se move por um propósito, outras pessoas são abençoadas. O que significou isso? A morte de Jesus na cruz significou a minha salvação e a sua salvação. Então, quando alguém se move por necessidade,
toda uma geração atual e futura é comprometida. Mas quando alguém também se move por propósito, toda uma geração atual e futura vive grandes coisas. Eu espero que você faça a escolha para viver por propósito, ser movido por propósito e não por necessidade, porque Deus tem grandes coisas para você. Em nome de Jesus, amém.